E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de questões comentadas depois de um tempinho. Agora iremos tratar de direito constitucional, matéria cobrada em inúmeros concursos. Sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Questões do CESP. Vamos lá. Acerca do direito administrativo, julgo o item seguinte. A Constituição da República atribui aos magistrados e aos delegados de polícia a garantia da vitaliciedade, o que significa que eles não podem ser demitidos mediante processo administrativo disciplinar, mas apenas mediante processo judicial. E aí, item certo ou errado? Lembrando que você pode dar pausa no vídeo para ler e reler com calma. Eu vou agilizar aqui. Vamos para a resposta. Errado. Os juízes gozam das seguintes garantias. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após o quê? 2 anos. Cuidado, não são 3 anos. De exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Então, o delegado de polícia não tem vitaliciedade. Quanto à organização dos poderes executivo, legislativo e judiciário, julgo o item a seguir. Em razão da garantia de autonomia financeira, as propostas orçamentárias encaminhadas pelo Poder Judiciário não se submetem aos limites impostos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos para a resposta. Errado. Ao Poder Judiciário é assegurado autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados, conjuntamente com os demais poderes na LDO. Então a questão está errada. Julgo o item que se segue relativos ao Poder Judiciário. 1/3 das vagas nos tribunais de justiça é reservado a advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e a membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira. Vamos para a resposta. Errado. 1/5, muito cuidado, 1/5 dos lugares nos tribunais regionais federais, tribunais dos estados e do DF e territórios será composto por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional indicados em lista tríplice, lista sextupla, pelos órgãos de representação das respectivas classes. E como informação complementar, vamos dar continuidade aqui. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice. Então, recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando ao Poder Executivo que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para o quê? Nomeação. Então, também esse parágrafo único é muito importante cobrado em provas. Lista sextupla, lista tríplice. Não confunda aqui, a banca pode colocar 30, 25, 15. Pode colocar aqui para aposta, então fique esperto. O STJ compõe-se de, no mínimo, 33 ministros, a idade que Jesus Cristo morreu. Os ministros do STJ serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria relativa
não, mas absoluta do Congresso, da Câmara, não, do Senado Federal, sendo 1/3 dentre juízes dos tribunais regionais federais e 1/3 dentre desembargadores dos tribunais de justiça, indicados em lista tríplice, elaborada pelo próprio tribunal. 1/3 partes iguais entre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do DFT, Distrito Federal e Territórios, alternadamente indicados na forma do artigo 94. Julgamentos que se seguem relativos ao Poder Judiciário. O Estatuto da Magistratura, lei complementar de iniciativa privativa do STF, pode prever a delegação de competência a servidores para a prática de atos de administração e de mero expediente, desde que tais atos não possuam caráter decisório. É um tipo de questão que costuma cair muito em provas. Vamos para a resposta. Correto. Lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o que? Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Os servidores receberão delegação para a prática de atos administrativos e atos de mero expediente sem caráter decisório. Óbvio, né? Sem caráter decisório. Então a questão está correta. Julgo item a seguir a respeito dos poderes da União, de seus integrantes e de suas competências. Os tribunais superiores têm sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional. Já o Conselho Nacional de Justiça também tem sede na capital federal, mas não exerce jurisdição. Vamos para a resposta. Correto. O STF, o STF, o CNJ, os tribunais superiores que ficam em Brasília, tem sede onde? Na capital federal, Brasília. O STF, os tribunais superiores, têm jurisdição onde? Em todo o território nacional. O CNJ compõe-se de quantos? 15, isso daqui também é cobrado em prova, 15 membros com mandato de 2 anos, admitida quantas? Uma recondução, sendo aí, parágrafo 4º, compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira, que não é o judiciário, do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Com base nas normas que regem a organização policial, julgo o item a seguir. A segurança pública é direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988 e assegurado tanto aos brasileiros quanto a estrangeiros residentes no Brasil. Vamos para a resposta. Correto. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Está correto. Só que tem um detalhe aqui que está conforme a letra, mas por óbvio que não se limita só a estrangeiros residentes no país. Imagine um estrangeiro que esteja de passagem aqui no Brasil, precisa de um atendimento médico. Ele não é residente, então não tem direito a atendimento médico. O estrangeiro é assaltado no Rio, sei lá onde for, e não tem direito a ter atendimento na delegacia, porque ele não é residente. Não, claro que tem direito. Então, segundo o STF, através do HC 94477, a segurança pública é direito também dos estrangeiros, ainda que estejam de passagem pelo Brasil. Não só a segurança pública, mas a saúde também, que é algo bastante óbvio, né? Considerando a legislação de trânsito brasileira, questão da PRF, julgo o item a seguir.
é competência privativa dos Estados estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. É competência o quê? Comum. Competência comum da União, dos Estados, do DF, dos municípios, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Então, questão errada. No que se refere ao poder de polícia, julgue o próximo item. O patrulhamento ostensivo das rodovias federais é da competência da PRF e das polícias militares. Vamos para a resposta. Errado, né? A Polícia Rodoviária Federal, ou PRF, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, ou seja, rodovias federais, compete que a PRF. Para complementar a informação, vamos ler. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Então, assunto muito importante. Com base nos preceitos constitucionais relativos à PRF, julgue o item a seguir. A PRF destina-se, na forma da lei, o patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais e federais. Vamos para a resposta. Errado. Diz respeito ao quê? Rodovias federais. De acordo com a Constituição Federal de 88, é atribuição da PRF, na forma da lei, exercer, entre outras funções, a de polícia judiciária. E aí, item certo ou errado? Errado. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Por exemplo, no Exército do Estado. Então, a questão aqui está errada. E também é interessante ler e reler o artigo, incisos, parágrafo, que são muito importantes. Então, no caso aqui, é no caso da União. Todos são iguais perante a lei, artigo 5º, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Considerando os artigos da Constituição Federal transcritos acima, bem como a doutrina e a jurisprudência acerca desses artigos, julgue o item que se segue. Considere a seguinte situação hipotética. Pablo, argentino residente na Argentina, solteiro, de 18 anos de idade, de passagem pelo Brasil, com destino aos Estados Unidos da América, foi interceptado em operação da PRF. Nessa situação hipotética, não obstante Pablo não seja residente no Brasil, todos os direitos individuais fundamentais elencados no caput do artigo 5º da Constituição Federal devem ser respeitados durante a referida operação policial. Vamos para a resposta. Correto. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes, mas lá ele está de passagem, mas como informa que o STF, até mesmo quem está de passagem pelo Brasil tem direito, óbvio, à segurança, à saúde, etc. Então procure entender o contexto, não se preocupe em decorar, tente entender o contexto. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item consecutivo.
franqueado ou deslocamento no território nacional em tempo de paz, podendo brasileiros natos e naturalizados, estrangeiros e apátridas, nos termos da lei, nele penetrar, permanecer ou dele retirar-se com seus bens, restando, dessa forma, assegurados os direitos invioláveis à liberdade, à igualdade e à propriedade. Vamos para a resposta. Correto. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. E, para quem tenha dúvida, franquear significa permitir. Aqui é franqueado. Às vezes a pessoa fica com dúvida aqui. Mas o que significa a palavra franqueado? Ou seja, é permitido o deslocamento no território nacional. Então é bom a pessoa, sempre que tiver dúvida, vá no Google, veja o sinônimo da palavra, ou crie um dicionário no bloco de notas ou no Word. Mas é bom ficar preparado. Porque às vezes a questão, você sabe a questão, mas tem uma palavra lá que você não sabe. E normalmente pelo CESP, uma errada não acerta. Então, bom estar o mais preparado possível. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item consecutivo. No caso de iminente perigo público, um policial rodoviário federal, sendo a autoridade competente, poderá utilizar a propriedade privada garantido ao proprietário o ressarcimento posterior, em caso de dano. Vamos para a resposta. Correto. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, ou seja, posterior, se há uma condicional aqui, se houver dano. E se desejar me seguir no Instagram, eu costumo postar questões específicas lá com gabarito comentados, tá? Alguns mnemônicos, e se inscreva aqui no canal. Com relação à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, julgue o item subsecutivo. Segundo a Constituição Federal, a capital federal não é um ente autônomo da federação. Eu postei essa questão aqui em algumas páginas de estudos no Face e muita gente errou porque acabou se confundindo. E aí, o que você acha? O item está certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, DF e os municípios todos autônomos, nos termos desta Constituição. O que aqui? A segurança a capital federal não é um ente autônomo da federação, porque quem é o DF. Brasília é uma coisa, DF é outra. Aqui eu procurei explicar de forma pormenorizada. Vamos lá. Cabe ressaltar que capital federal, Brasília, é diferente de Distrito Federal. O DF são as regiões administrativas que ficam em volta da capital. A capital, tem o formato de avião, sendo o centro na Praça dos Três Poderes, a cabine do avião. Nessa praça estão próximos um do outro o Palácio do Planalto, Poder Executivo, Congresso Nacional, Poder Legislativo, e o STF, Poder Judiciário. Brasília tem esse formato aqui, ó. Imagina que aqui é a asa do avião, aqui é o corpo do avião, aqui é a cabine do avião. Aqui é o eixo monumental, que tem lá o Memorial JK. Aqui, Asa Sul, região administrativa Asa Sul, e aqui é a região administrativa Asa Norte. O centro de Brasília é diferente de muitos. Em muitos lugares o centro fica no centro. Mas o centro de Brasília fica onde? Na cabine do avião, que são lá a Praça dos Três Poderes, que aí tem o Palácio do Planalto, esse lado aqui, representando o Poder Executivo. Aqui vai ficar, por exemplo, o Congresso Nacional, representando o Poder Legislativo, e aqui no canto vai ficar o STF, representando não o Poder Legislativo,
mais o Poder Judiciário. Então, já o DF, ele fica em volta da capital. Ele tem um formato quase quadrado, mas na verdade ele é retangular. Então, quando você vê no mapa do clima, do tempo, nos jornais, mostra lá o quadradinho, é como se fosse um quadrado, ali está mostrando o Distrito Federal. E dentro do Distrito Federal está aqui a capital federal, Brasília. Então, para quem não sabia, agora está sabendo. Não confunda, DF é uma coisa, Brasília é outra. Prossigamos. Diga o próximo item, acerca dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Compete ao STF processar e julgar, em recurso extraordinário, ação direta de inconstitucionalidade. Vamos para a resposta. Errado. Compete ao STF principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar o quê? Originariamente. Ação direta de inconstitucionalidade. De lei ou ato normativo federal ou estadual, e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo que federal. Aí eu coloquei aqui em vermelho a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, já que declaratória de constitucionalidade, lei ou ato normativo que é apenas federal. Então, já para tentar ajudar na memorização. Com relação à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, julgo item subsecutivo. Por meio de lei complementar, a União pode autorizar os Estados a legislarem sobre questões específicas relacionadas à PRF. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Certo. Compete privativamente à União legislar sobre competência da Polícia Federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais. Agora vamos ao que nos interessa. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Digo o item que se segue referente à administração pública. Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário e do Poder Executivo não poderão ser superiores aos vencimentos dos cargos do Poder Legislativo. Vamos para a resposta. Estou quase ficando sem voz aqui. Errado. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos pagos pelo poder o quê? Executivo. Então, a questão está errada. Assim, aqui é uma informação importante. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, obedecerá aos princípios de LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia, não. Efetividade, também não. Cuidado que já caiu em questão de prova eficácia e efetividade. É errado, é eficiência. Então fique atento aí às pegadinhas. Diga o próximo item, acerca dos poderes legislativo, executivo e judiciário. É competência indelegável do Congresso Nacional aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Vamos para a resposta. Correto, é competência exclusiva, ou seja, indelegável aqui no caso, do Congresso, aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. A competência exclusiva do supracitado artigo não pode ser delegada, ou seja, indelegável. A eleição de membros do Conselho da República compete exclusivamente à Câmara dos Deputados. Vamos para a resposta.
Errado. Compete privativamente à Câmara dos Deputados eleger membros do Conselho da República. Compete privativamente ao Senado Federal eleger membros do Conselho da República. Compete privativamente ao Presidente da República nomear membros do Conselho da República. Com relação à organização do Estado e às funções essenciais da Justiça, julgue o item seguinte. O Advogado-Geral da União, chefe da Advocacia-Geral da União, é cargo de livre nomeação pelo Presidente da República entre brasileiros maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e idoneidade moral. Vamos para a resposta. Errado. A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre o quê? Cidadãos, e aqui está o quê? Brasileiros, maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, que está a idoneidade moral. Reputação ilibada é mais específico. Então, a questão está errada de forma sutil. E como um artigo importante, vamos ler. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do poder executivo. Com relação à organização do Estado e às funções essenciais à Justiça, julgue o item seguinte. O Ministério Público deve elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos em sua lei orgânica nacional. Como vocês podem perceber, muitas questões aqui da PRF. Vamos para a resposta. Errado. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO. Então, a questão está errada. Julgue os itens subsequentes relativos aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Vamos para a resposta. Correta. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Agora, questões do depende. No que concerne às noções de direito constitucional, julgue os itens que se seguem. Segundo a Constituição, é assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Entretanto, tal norma é de eficácia limitada, pois depende de complementação de lei ordinária ou complementar para ser aplicada. Vamos à resposta. Errado. É assegurada nos termos da lei ordinária a prestação de assistência religiosa às entidades civis e militares de internação coletiva, que informou lei ordinária ou complementar. Quando fica omissa assim, infere-se em lei ordinária, apenas aqui no caso. Então, assegurado nos termos da lei ordinária. A lei, no que tange ao supracitado inciso, diz respeito à lei ordinária. Então, a questão está errada. Segundo o entendimento dominante no STF, são listas as provas produzidas em interceptações telefônicas decretadas por decisões judiciais, quando tais decisões forem amparadas apenas em denúncia anônima. Vamos para a resposta. Errado. Vejamos o que informa o HC aqui do STF. Vamos direto ao ponto. Segundo precedentes do STF, nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de
diligência realizada para averiguar os fatos nela noticiados, ou seja, para saber se os fatos são verdadeiros. Então a questão está errada. Além disso, tem o informativo 692 do STF. É ilegal que a interceptação telefônica seja determinada apenas com base em denúncia anônima. Então, apenas com base em denúncia anônima é ilegal. A condenação criminal transitada em julgado acarreta a perda dos direitos políticos, independentemente de manifestação expressa na decisão condenatória. Vamos para a resposta. Errado. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja pena ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem o que? Seus efeitos. Então, nesse caso aqui é suspensão. No caso dela, há o que? Uma suspensão. No que toca à imunidade profissional do advogado, não constitui injúria ou difamação puníveis qualquer ato ou manifestação praticada no exercício de sua atividade. Entretanto, se, por exemplo, o advogado desacatar um agente penitenciário que age no exercício de sua função, o STF entende que não há imunidade e pode ser instaurado processo crime contra o causídico. Vamos para a resposta. Causídico diz respeito ao advogado. Vejamos o que diz o Estatuto da OAB. São direitos do advogado. O advogado tem direito à imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação, puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos e tal. Então, o advogado tem imunidade em relação a injúria e difamação, não em relação a desacato. Então, ele responde por desacato. O desacato foi considerado inconstitucional pelo STF, conforme a DIN 1127, dígito 8. Logo, a questão está correta. Então, ele pode responder por desacato aqui, ó, tal. Cortado aqui, porque não diz mais respeito a desacato, mas apenas a injúria e a difamação. Entre os direitos constitucionais garantidos às presidiárias, inclui-se o respeito à integridade física e moral, as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação e o cumprimento da pena em estabelecimento distinto ao dos apenados do sexo masculino. Vamos para a resposta. Correto. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito, ficando dispensada a atuação do Congresso Nacional. Vamos para a resposta. Errado. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então a questão está errada. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos Estados. Vamos para a resposta. Errado, né?
Compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre. Aí, parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, a questão está errada. Por suas características mais definidoras, a Constituição Federal de 88 foi chamada de Constituição Cidadã. Com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais consagrados na Carta Magna Brasileira, julgo o item a seguir. A única forma de censura permitida no Brasil é a que envolve espetáculos teatrais, especialmente os voltados para o público infanto-juvenil, e os livros didáticos a serem utilizados no ensino fundamental. E aí, o que você acha? Vamos para a resposta. Errado, né? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura. Com licença, então a questão está errada. E não desista porque a sua aprovação chegará. Persevere, pois vai dar tudo certo. Então é isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!